Bom dia, pessoal. E a nossa segunda aula de hoje é a aula de ciências. Abram aí o livro de vocês na página 39. O nosso assunto de hoje é a importância das plantas. Para que a nossa planta serve? Tá certo, pessoal? Para que a gente utiliza a planta? De que forma? De que maneira, tá certo? É o que a gente vai ver hoje. Isso mesmo. Bom, iniciando o nosso texto na página 39, a importância das plantas. As plantas são muito importantes para toda a vida do planeta. Além de servirem de alimento, elas renovam o ar, liberando oxigênio enquanto fabricam seu próprio alimento, que é a glicose. O ser humano utiliza as plantas na sua alimentação. Então, a gente já sabe que a planta é importante porque a gente utiliza ela para a nossa alimentação. Além dela deixar o ambiente onde a gente está mais limpo, com mais oxigênio. E ainda deixa o nosso ambiente mais bonito, tá certo, pessoal? Algumas, diferentemente, como alimentos e outras transformadas. Algumas plantas a gente transforma elas em alimento, outras a gente transforma em outras coisas, tá certo? Na construção de casas, na fabricação de móveis, de instrumentos musicais e de papel. Usam-se diversos tipos de madeiras, exemplo, peroba, cerejeira, pinho e eucalipto. Então, esses tipos de planta que Tia Graça acabou de citar, eles são utilizados para criar móveis. Isso mesmo, móveis, papel, que o papel é feito da madeira, violão e outros tipos de coisa, tá certo? Então, a gente já viu que a planta é importante para a nossa alimentação e para criar móveis, o papel e outros tipos de coisas, tá certo? Agora, vamos continuar. Na fabricação de chás e remédios, usa-se algumas plantas, como exemplo, sabugueiro, jurubeba, erva doce e camomila. Então, além de servir para alimentação e servir para fazer alguns objetos, elas servem também como chás. Que muitas vezes a nossa mamãe, quando a gente tá com a barriga doendo, sentindo alguma coisa, a mamãe faz chá pra gente. E essas plantas que Tia Graça acabou de citar, são plantas utilizadas para fazer chás. No vestuário, o homem aproveita o linho e o algodão para confeccionar tecido. Então, as plantas também importantes para fazer nossas roupas. Na fabricação de perfumes e produtos de beleza, também utilizam-se plantas como a babosa, usada na produção de shampoo. Então, também serve para a nossa beleza, tá certo? Aí vocês podem ver o exemplo da babosa. Quem nunca viu uma babosa e quem não tem uma babosa no quintal para utilizar no nosso cabelinho? Muitos vegetais são utilizados para enfeitar o ambiente, deixando-o bonito e agradável. Essas plantas são chamadas de plantas ornamentais. Então, quando a gente vê aquele cenário bem bonito, bem organizado, cheio de plantas, bem limpinhas, bem arrumadinhas, como vocês podem ver aí na foto, a gente vê muito isso em fazenda, em sítio, mas tem muitas mulheres que gostam de ornamentar o seu terraço, a frente da sua casa, com plantas bem bonitas, graminha e tal. Isso se chama plantas ornamentais, tá certo? Os vegetais também são utilizados pelos animais, pois lhe fornecem abrigo e alimento. Além de todos essas vantagens, os vegetais também fornecem sombra. Sem a vegetação, o sol queimaria todo o solo. Então, sem a planta, sem as árvores, principalmente aquelas árvores grandes que fazem muita sombra, que muitas vezes um pezinho de jaca, um pezinho de manga, a gente gosta de ficar embaixo. Se não existissem as plantas e vegetais, o solo, o chão, seria muito queimado pelo sol. Então, veja a grandeza da importância das plantas. Além de servir para abrigo e alimento para a gente, para os animais, elas servem como algumas plantas para fazer chá, algumas plantas para shampoo, algumas plantas para fazer móveis para a gente, para fazer roupa. As plantas são muito importantes, os vegetais. Cada um tem sua função e eles são muito importantes para a gente, ser humano, e para os animais também.
As plantas nocivas. Nocivas quer dizer perigosas. Algumas plantas que não faz bem para nossa saúde, tá certo, pessoal? Existem vegetais que não devem ser comidos, nem pelos animais, nem pelos seres humanos, pois podem envenenar e provocar diversos males. Tá vendo como é perigoso? Esses vegetais podem causar vômitos, cólicas, convulsões e nos casos mais graves até a morte. Então, todo cuidado é pouco. Tem uma plantinha que temos aí, que até aqui na minha casa tem, né? E minha mãe dizia quando tinha criança por perto que era perigoso. E eu não sabia o tão perigoso que ela era. E agora eu já sei. Esses vegetais podem causar vômito e cólica, como tia Graça já disse. O exemplo é aquela plantinha. Comigo ninguém pode. Pergunte à mamãe ou à vovó se elas têm essa plantinha em casa. Informe para ela que ela é bonita, mas ela é perigosa. Ela é uma planta nociva. Mamona, urtiga. Urtiga é aquela que coça muito. Espiradeira. Algumas folhas da Comigo Ninguém Pode, se mastigadas, causam lesões na boca e na língua, provocando inchaço que pode levar a asfixia, falta de ar. Tá certo, pessoal? Essa Comigo Ninguém Pode, aqui na minha casa tem. Ela é muito famosa e muito comum de ser encontrada, mas todo cuidado é pouco, tá certo? Principalmente com crianças ou com os animais. O fruto da mamona, essa bolinha aí, a gente também vê em muito lugar. Até por dentro da cidade também, que a gente às vezes arranca para estar jogando um no outro. Mas veja, o fruto da mamona, se ingerido, pode provocar diarreia grave e vômito, desidratando o organismo. Algumas folhas da urtiga, que é aquela que coça muito, quando entra em contato com a pele, provoca queimaduras e irritação. Não devemos mastigar nenhum pedaço dessas plantas, nem manuseá-las, que é pegá-las ou tocá-las. Pode ser prejudicial à nossa saúde. Então, vejam aí a imagem dessas plantas e perguntem para a mamãe se tem em casa. A ortiga não, que eu sei que não, mas a Comigo Ninguém Pode. E vocês observem a imagem aí do texto, tá certo? Essa daqui, ó, Comigo Ninguém Pode, é essa daqui. E a outra, que é a mamona, que é aquelas bolinhas, é essa daqui, tá certo? E essa aqui é a ortiga. A ortiga a gente vê mais no sítio, né? Então, vocês observem. E quando vê, vocês já vão saber explicar o motivo dela, que ela é um pouco perigosa, que nem crianças nem adulto podem estar quebrando a folha para levar a mão na boca, nem estar manuseando ela. Todo cuidado é pouco. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Agora vocês vão responder atividades que vai da página 39 até a página 42, tá certo, pessoal? Beijos, tenham um bom dia e vamos para a nossa terceira aula de hoje.